o objetivo primeiro que nós combinamos, né, eu e a Carmen, é de acolher as pessoas idosas, principalmente as pessoas idosas. Se você não é idoso ou idosa, não tem problema, pode vir também. Mas a ideia é dar voz a essas pessoas, porque elas já são estigmatizadas, elas já são deixadas à margem, né? Existe aí uma população de pessoas idosas que são deixadas à margem, esquecidas, pessoas que querem olhar. Então, nossa ideia foi acolher essa população e dar voz, e possibilitar que essas pessoas possam falar, principalmente agora, nessa época da pandemia, em que todo mundo precisa ficar dentro de casa, né? Quem pode, fica. E aí nós pensamos nessas pessoas, como é que essas pessoas estão agora? Porque todo mundo está ficando ansioso, que é o tema de hoje, né? Todo mundo está ficando ansioso, todo mundo está ficando inseguro, todo mundo está ficando muitas coisas. E no idoso isso acaba aparecendo de uma forma um pouco mais exacerbada. Isso, exacerbada. E a ideia básica desse grupo é acolher esses idosos, dar voz para eles, né? É um grupo sem fins lucrativos, é aberto, quem quiser pode entrar. É um grupo que tem duração de 1 hora. E aí vocês podem trazer para a gente as suas questões. Nós vamos falando sobre isso. A gente faz uma pequena introdução sobre o que é a live, mas a ideia é que vocês falem. Nós faremos essas outras lives e serão sempre às sextas-feiras. E aí qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, de anseios, vocês podem falar, podem conversar com a gente. E mais uma vez eu quero agradecer por participar disso. E acho que a gente pode começar a falar sobre ansiedade, né, Ká? Tem mais alguma coisa sobre o grupo que você acha que precisa ser falado? Sim. Uma coisa, Michele, que eu acho que a gente também tem que falar, não só dos idosos que moram sozinhos, né? Também tem os idosos que moram em casas de repouso, né? Que é mais conhecida como casa de repouso, mas hoje em dia chama-se ILPIs, né? Esses idosos, eles não estão recebendo a visita dos familiares, né? Então, também tem essa preocupação também, né? Inclusive, eu acabei fazendo uma gafe, né? Tendo uma gafe, eu não falei que você também é escritora também, né, Michele? Não é só psicóloga. A gafe também é minha, é verdade. É escritora também. Eu acabo não falando isso, é verdade. Escritora também. Isso mesmo. Vamos corrigir nas próximas lives. Inclusive, Michele, você quer contar um pouquinho sobre a sua experiência na ILPI? Assim, resumidamente. Sim, resumidamente, vamos lá. Acho que lá a ansiedade era um tema que prevalecia, né? Porque assim, é um lugar que tem muitas pessoas, que tem hora para tudo, e que as pessoas, os funcionários de lá lidam com pessoas idosas. Ou seja, pessoas que já viveram, muitas que já criaram família, netos, enfim, já fizeram muita coisa na vida, e aí chega um determinado momento da vida que essa pessoa precisa ser cuidada. E aí vem aquela dificuldade, e aí obedecer regras, enfim. É uma casa, pelo menos aqui eu trabalhei especificamente, era muito bem conservada, tinha uma boa estrutura, mas era punk conseguir lidar, porque lá eram 60 idosos, mas assim, é uma realidade, né, Ká? É uma realidade que a gente precisa enfrentar, e aí a gente poderia falar sobre necessidade de saúde básica, de assistência social, de uma série de coisas, porque essas casas são muito importantes, mas existe um certo preconceito em relação a elas ainda, por diversos motivos. Mas que não deveria existir, né? Porque são lugares que de fato são importantes e de fato acolhem essas pessoas. Sejam elas pessoas que são encaminhadas para lá, são levadas até esses lugares pelos familiares, ou sejam pessoas que não têm familiares. Então tem esses dois polos, né? Elas podem ser levadas pelos familiares ou podem ser encaminhadas através do juiz, por exemplo, porque aconteceu alguma coisa, porque estão em situação de rua. N situações, mas assim, esses lugares eles acolhem de fato.
Sim, e eu até estou pensando aqui, Michele, que eu acho que a gente deveria falar numa próxima live, né, programar uma live para falar um pouquinho, né, sobre a ILPI, né, porque a casa de repouso, né, que as pessoas conhecem mais, né, porque realmente ainda tem muito preconceito, né, não só dos próprios familiares, né, que muitas vezes tem que deixar o seu idoso nessa casa, ou dos próprios idosos também, né? Acho que seria interessante a gente programar uma live para falar sobre isso, né? Sim, eu ia adorar, Cá, porque assim, tem muita coisa para ser dita, sim. Inclusive o capítulo do livro que eu escrevi, né, que nesse livro eu sou coautora, fala sobre LPI e casa de acolhimento, né? Como é que você lida com isso? Mais especificamente, se um familiar vai levar um pai, a mãe, enfim, alguém para uma casa de repouso, uma LPI, como é que ele faz, né? E eu adoraria falar sobre isso, porque tem muitas questões para serem discutidas, para serem olhadas. É bem interessante, é bem legal. Eu gosto muito da ideia. Então, muito bom. Então, outro assunto que a gente pode falar. Olha a ansiedade, Michele. Olha a ansiedade aí, gente. Olha a ansiedade na prática, né, Michele? Sim, no dia a dia, aqui com a gente também, né, Cá? Porque também somos humanas, claro. Com certeza. Bom, falando um pouquinho sobre ansiedade, né, para a gente entender um pouquinho, né, sobre ela, a ansiedade, ela faz parte do ser humano, né, uma emoção que ela precisa ser entendida, né, precisa ser percebida, porque ela nos coloca em estado de alerta, né? Então, não é uma emoção para a gente esquecer ou tentar apagá-las, né? A gente tem que tentar entendê-la, né? E essa reação da ansiedade, ela acaba resultando em muitas alterações físicas, né, Michele? Como sintomas físicos, né? Que a gente pode sentir. Uma delas é essa falta de concentração, né, que a gente tem, né, que às vezes a gente quer falar muita coisa e acaba atropelando ou falando coisas que já foram ditas, né, Michele? O famoso branco, né, Cá? Ai, deu branco. Exatamente, né? Isso a gente tem na prática, né? Quando a gente vai entregar um trabalho, principalmente na faculdade, né, onde a gente não foi acostumada, né, não foi treinada para tal. Aqui na live, né, a gente né, sente essa ansiedade, né, Michele? São ansiedades que a gente pode até considerar como comuns, né, Cá? Acho que esse é um ponto que a gente pode falar e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque a ansiedade é um sentimento como todos os outros, mas sempre tem um porém, né? Sim, exatamente. Então, a ansiedade, ela vem com irritabilidade, impaciência, insônia, insegurança, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Preocupação excessiva, dores musculares, nossa, como tem, né, Michele? Aquela dor no pescoço, aquela dor na tá pesado, tá tudo duro, não consegue dormir. E aí mistura tudo e vira uma bagunça. Exatamente, né? A gente acaba comendo mais, né? E comidas não saudáveis, né? Acaba nem prestando atenção nisso, né, Cá? Porque você tá tão ansioso, tão ansiosa, que você precisa tapar o buraco de alguma forma, né? Então vai na comida, ou vai na irritabilidade, ou vai brigando com alguém, enfim. Sempre são comportamentos que não são o normal, né? Que você não costuma ter para sua vida, mas que você acaba adotando para se sentir um pouquinho mais confortável por causa da ansiedade. É verdade, né? E quando a ansiedade vem de uma maneira bruta, né, de uma maneira exacerbada, né, ela acaba paralisando, né, a nossa vida, né, Michele? E é essa a nossa preocupação, né, quando ela paralisa de maneira que a gente não consegue raciocinar e fazer as coisas como elas têm que ser,
não é verdade? E é exatamente isso, né, Ká? Porque quando a gente pensa em ansiedade, a gente pode pensar lá no extremo, que você acabou de falar, que é esse momento paralisante. Você fica tão ansioso que você não consegue fazer nada. Sua cabeça tá a mil, você tá tentando resolver um monte de coisa na cabeça, mas o corpo paralisa, e aí você começa a ficar desesperada. Mas a ansiedade é um sentimento natural do ser humano que pode ser, né? Ela pode aparecer principalmente em momentos que a pessoa se sente ameaçada, né? E sempre são momentos pontuais, não é uma coisa que acontece o tempo todo ou que dura muito tempo, na verdade. São pontuais. Eu me sinto ameaçada, por exemplo, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí eu começo a ficar ansiosa, né? Eu não sei o que vai acontecer da minha vida, eu não sei o que vai acontecer com a pessoa que eu gosto, ou coisas do tipo. E aí eu fico ansiosa ou ansioso. Mas, se essa é uma ansiedade que ela acaba durando muito tempo e você não consegue se organizar, é importante que você procure ajuda. Seja primeiramente conversando com alguém da sua confiança, e se não for, não resolver, né, nesse primeiro momento, é procurar um profissional mesmo, procurar alguém que vá te escutar, que vá dar atenção para isso e te auxiliar a olhar tudo isso que está acontecendo. Porque a ansiedade, a gente fala que é um sentimento. Porém, a ansiedade sozinha causa várias outras coisas, né? Sim. E quando a gente fala de pessoas idosas, vem muito a questão da não validação, eu não sou uma pessoa útil para o meu filho, para os meus familiares, eles não gostam de mim, e aí começam a aparecer vários pensamentos muito negativos e que vão influenciando essa pessoa de uma forma muito ruim e que podem acabar trazendo algum adoecimento psíquico e às vezes até físico, né, Carla? Sim. Consome, né? A ansiedade, ela consome de uma tal maneira, né, que desestabiliza completamente, né, Michele, a gente, né? Então, realmente precisa atentar muito para isso. Foi muito legal, né, Ká? Foi legal poder falar com todo mundo e, infelizmente, é um assunto comum, a pandemia, né? Infelizmente, é um assunto comum, mas a gente está aqui para tentar deixar, pelo menos, o momento, né, em que nós estamos aqui um pouquinho mais leve, um pouquinho mais descontraído, apesar de estar falando de ansiedade, que não é uma coisa agradável, que é uma coisa que muita gente tem e da maneira patológica, né? Verdade, né? Inclusive, né, Michele, a gente fala com linguajar comum, né, no senso comum, né? Não tem nada de falar palavras difíceis, né? Porque essa live é realmente para as pessoas, né, que não sabem a linguagem técnica, né? Então a gente fala de uma maneira bem leve, de uma maneira bem simples, né, para que todo mundo entenda, né? Bom, a José escreveu, tia Zelita de Camaçari. Não é Salvador, é Camaçari. Camaçari, muito bem, tá bom. Muito bom, saudade da minha Bahia, nossa, muito bom lá. Bom, voltando a falar sobre ansiedade, Michele, eu queria falar um pouquinho sobre a desorganização que acaba ocorrendo, né, no nosso dia a dia, né, com essa coisa da pandemia, do isolamento, das inseguranças, né, a gente acaba não percebendo que a gente está se desestabilizando. Por exemplo, né, isso é momento prático. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou limpar o quarto, né? Vou lá limpar o quarto. Só que aí eu começo a limpar, fazer a cama, começo a limpar e deixo as coisas na metade do caminho. Aí vai para a cozinha, vai limpar a cozinha, né? Aí depois vai para a sala, vai limpar a sala. E não se percebe, né, que acaba sentindo ansiedade, e é por isso que a gente acaba se desestabilizando, né? E a gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, né, Michele? Eu quero fazer um projeto, quero fazer outro, Michele. Exato. Falando no modo
ser humano, né, sem ser da parte técnica, a gente fica perdida. Não, vou começar a arrumar o quarto. Então vai, arruma o quarto. Mas aí já tá pensando na cozinha, e tá pensando no que vai escrever, e tá pensando no que vai fazer, e tá pensando no outro. E aí começa uma coisa, começa outra, para. Quando você chega no final do dia, não fez nada por completo. E aí bate mais ainda a ansiedade, porque você olha e fala, meu Deus, e agora? Eu não fiz. E começa a se cobrar, e aí vem as cobranças. E aí mais ansiedade, aí você começa a pensar, mas isso vai dar errado, isso aqui eu estava planejando, eu não fiz hoje, eu tinha que fazer hoje. E aí vira uma bola de neve, e você vai se culpando, e você vai se pressionando. E, meu Deus, e aí sair disso é difícil. E aí você fica irritada, e aí você fica chateada, e aí alguém vem falar com você, você vai logo e briga sem querer, sem a pessoa ter nada a ver com a história. Aí a pessoa vai embora e vira uma bagunça. Exatamente. Fora a angústia, né, que você sente, né, por não conseguir dar conta, né, de fazer as coisas, né, e principalmente as mulheres, né, Michele, porque as mulheres, elas querem fazer tudo certinho, né, tudo certinho no seu ritmo, né, e tem que dar conta de tudo, né, aonde gera uma angústia por não conseguir fazer tudo. E aí, realmente, aquilo que você falou, né, começa a se inferiorizar, diz que não consegue, que não vai dar conta, né, e não percebe que existem outros caminhos, né, Exato. Que existem outras possibilidades, né. Acho que um dos caminhos possíveis, pensando nisso que você está falando, exatamente é fazer um autoexame, vamos dizer assim, né? É se olhar e tentar compreender a realidade. Eu dou conta disso de fato, ou eu só quero fazer porque, não sei, a sociedade está me cobrando? Eu realmente consigo fazer isso? Se eu consigo, legal, eu vou lá, mas em quanto tempo eu consigo? E óbvio, quanto tempo precisa para ser feito? E tudo bem, mas assim, é você ter a noção da realidade, é você conseguir enxergar que você tem limites, e que às vezes você não vai dar conta. E, mais do que isso, a expectativa do outro não é a sua, você não tem a obrigação de cumprir a expectativa do outro. Você precisa ter noção de quem você é, de como você vai agir. E aí, mais uma vez, o que eu já disse antes, é perceber. Essa ansiedade está te paralisando, essa ansiedade está te fazendo mal, procura ajuda. Nunca deixe de procurar ajuda, não é uma fraqueza, não é uma coisa feia, não é nada disso. É algo natural do ser humano, a gente sente mesmo, tem momentos que a gente sente mais, tem momentos que a gente sente menos. Agora, na época da pandemia, é uma coisa que está muito forte nas pessoas, né? As pessoas trazem isso muito fortemente, fica ansiosa, e aí começa a comer, e aí engorda, e aí a saúde fica ruim, e aí começa a não servir mais arroz, e aí começa a pensar 1 milhão de coisas que não deveriam ser pensadas daquele jeito. E aí adoecem, né? E por isso a importância de procurar ajuda, sim. Não tenha vergonha, não tenha nada disso. Vá procurar ajuda. É muito importante que você cuide de você, né? É lógico. Aproveitando, Michele, isso que você falou, eu vou perguntar para a Josélia. E a senhora Zelita, como é que está a ansiedade nesse período da pandemia com vocês? Escrevam pra gente, digam como é que está sendo esse momento, né? Bom, e aí, né, Michele, quando a gente percebe, quando a gente consegue enxergar, né, que essa ansiedade, que a gente está sentindo essa ansiedade, né, que as coisas estão sendo atropeladas, a melhor coisa é parar, respirar, né, que é o que você falou, mas dessa maneira fisicamente mesmo, parar, respirar e aí pensar, bom, o que é mais importante agora? Que vai de encontro ao que você falou semana passada, né, sobre a organização do dia,
né? Exato. Antes de nós iniciarmos, eu estava pensando, todas as nossas lives têm uma a ver com a outra, né, Ká? Então, porque nós iniciamos falando de medo, e se você está ansioso, você tem medo, se você está com medo, às vezes gera ansiedade. Sim. E depois nós falamos de convívio familiar, que é outra coisa que também causa ansiedade, porque o outro espera uma coisa de você, você gosta daquele outro e você quer atender aquela expectativa, mas às vezes você não consegue. Então tá tudo conectado. E aí a gente sempre acaba chegando na ansiedade. E trazendo mais uma vez para os idosos, essa ansiedade, ela já existe por si, por causa da sociedade no geral, porque uma pessoa velha não é considerada uma pessoa produtiva, não é considerada uma pessoa que vale a pena você investir nela. Enfim, tem uma série de coisas que são ligadas, né, estão muito coladas à imagem da pessoa idosa, que não são verdade, né? Porque hoje em dia, ainda bem, existem muitas empresas que trabalham especificamente com pessoas velhas, né, com pessoas mais maduras, que têm a experiência. E tem empresas que fazem essa troca, né, essa conexão de conhecimento, essa troca de conhecimento de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Então, dá muito certo. Sim. E voltando para a ansiedade, senão eu fico aqui viajando. Voltando para a ansiedade, e falando de LPI, né? Eu já vi muitas reportagens, muitos textos falando sobre como melhora a qualidade da vida da pessoa idosa que mora numa LPI, por exemplo, quando crianças vão para lá. Ou quando colocam crianças morando junto com essas pessoas. Existem alguns lugares que isso já acontece, né? Que moram crianças que iriam para uma casa de acolhimento, idosos que estariam numa ILPI. Então, eles juntam essas duas gerações, bem distintas, e isso dá muito certo. Porque aí o idoso passa a não ficar tão ansioso, porque ele se sente mais produtivo, porque ele está olhando para uma criança, né? Ele pode dar uma ajuda, ele pode fazer várias coisas, e isso é bem importante para o idoso e para a criança também, porque a criança tem alguém para seguir com ela, porque numa casa de acolhimento também é difícil, Caio. Eu tive contato, na verdade, com casa de acolhimento, e esses lugares também são difíceis, porque são muitas crianças para poucos funcionários. Então essa junção é muito legal, eu acho que dá muito certo. Bacana. Olha, Michele, consegui fazer o jeito que você queria. Ficou as mensagens em cima do vídeo. Gente, olha só, nós estamos aí, é uma super novidade para nós estamos super pesquisando tudo e vendo como é que está funcionando, vendo se dá certo ou não, e está dando certo. Que bom que está dando certo. Não, e o que é mais bacana é que a gente está fazendo isso com tanto carinho, né, Michele, que não é só hoje. A gente vem trabalhando a semana inteira, né, para estudar sobre o assunto, né, para saber como que vai falar, o que a tecnologia, porque é tudo novo, né, Michele, para gente, né? Para nós, pelo menos. Sim. Bom, a Josélia está dizendo aqui, ó, que para a gente está ao contrário. Sem vontade de fazer qualquer coisa, desânimo. Interessante. Então, isso é muito interessante que você falou, Gisélia, porque assim, nós temos os opostos, né? Tem a ansiedade, né? E tem o desânimo. Mas a gente também pode fazer a mesma coisa que eu vou listar aqui, algumas atividades para diminuir a ansiedade, também ajuda também no desânimo, né? Porque nada mais é do que reações químicas cerebrais, não é, Michele? Que a gente precisa ativar, né? Ou ativar ou regular, né? Para que acalme um pouco, né? E é muito isso, né, Ká? Só antes de você trazer essas dinâmicas, quando nós falamos de questões psicológicas, nós falamos de questões do corpo também, porque o corpo adoece, né? Você tem, vamos supor, a ansiedade, né? Você está num momento de ansiedade que está muito difícil, que está muito forte, e você não consegue fazer as coisas, isso acaba
se passando pro seu corpo, né? Você adoece de verdade, o corpo adoece. Então, muitas das coisas que acontecem são psicológicas, são de fundo psicológico. Por isso que é tão importante você olhar e você entender, porque existe a separação, existem coisas que são só físicas mesmo. Então, por isso que é importante se conhecer e saber, não, isso aqui é físico, eu vou procurar um médico e tal. Não, mas isso aqui eu acho que na psicoterapia eu consigo resolver. Exatamente, que é a intervenção cognitiva, né, que é uma das intervenções aqui, é uma das 3 intervenções mais importantes, né, que tem a cognitiva, que é a psicoterapia, né, se percebe que está tendo muito desânimo, há quanto tempo está esse desânimo, né, então precisa tentar tudo isso, né, que pode também ser um caso também de depressão, mas isso tudo tem que ser analisado, tem que ser visto, né, bem de perto, tá? Tem os tratamentos com medicamentos, né, que são administrados pelo médico, né, então você pode ir no pronto-socorro ou pedir uma ajuda ao psiquiatra, que eles são um médico especial para esse tipo de situação, né. E os treinos conscientes, que é um dos treinos, lógico, tanto serve para ansiedade, que dá uma acalmada, como para quem também está desanimado, né, para dar uma animada, né, no humor. Então, exercício físico, não tem por onde sair, tem que fazer exercício físico. Isso eu falo para os meus pacientes, familiares, amigos, todo mundo, Michele, vamos embora fazer exercício físico, gente, não tem o que fazer, né? Mas esse exercício físico, ele não precisa ser necessariamente musculação. Ele pode ser, né, qualquer coisa, qualquer atividade física que você goste, né? Desde uma dança, desde uma caminhada, uma simples caminhada no quarteirão, Josélia. Pega a minha titia Zelita, anda no quarteirão um pouquinho com ela, sabe, para vocês tomarem um pouquinho de sol também, com máscara, lógico, né, todo o aparato, né, com máscara, bem segura, né, para ver se ajuda no desânimo. Então, exercício físico para qualquer idade. O exercício físico, gente, além dele equilibrar o seu corpo, né, reduzindo o risco de quedas e traumas, ele também ajuda também na saúde mental, né, então tem que fazer exercício físico. E exercício de respiração, né, Michele, que é aquilo que a gente estava falando, né, yoga. Diga, pode falar. Só antes de você continuar, eu queria fazer um adendo para falar, na verdade, para a Josélia, porque ela trouxe esse desânimo, né? E aí, de repente, ela pode ter pensado, mas eu tô desanimada, eu nem quero sair de casa, eu não quero ir até o meu quintal, dar uma volta. Sim. Então, eu diria o seguinte, tenta. Vai lá pelo menos uma vez e tenta. Vê o que acontece, vê como é que seu corpo reage, faz isso uma vez no dia, vê como é que funciona. De repente, você vai perceber que realmente teve uma melhora ou deu uma diferença no seu dia, e aí isso vai te estimular a fazer outras vezes. Mas acho que o primeiro passo é tentar. Por mais que você não queira, tenta, se dá essa oportunidade. Isso. E na próxima semana, Josélia, fala pra gente como é que foi, né, essa iniciativa, né? Exercício de respiração, yoga, meditação. Gente, tem tanto aplicativo bacana, não é, Michele? Até no próprio YouTube, não precisa nem baixar nenhum aplicativo, né? No próprio YouTube tem várias músicas, sites que te ajudam a meditar, isso é muito bom, né? Eu tenho casos de pacientes que eu sugeri essa maneira para aprender a respirar e está ajudando bastante pessoas com ansiedade, né? Sim, é uma técnica muito boa, né, da respiração, por exemplo, você aprender a respirar, isso te ajuda a se acalmar, se você está ansioso, ansiosa, isso te ajuda a se acalmar, te ajuda a entender o que está acontecendo, porque na hora que você está ansioso, você está ansiosa, os pensamentos ficam a mil, tem muita informação ao mesmo tempo e você não consegue absorver. Então, respirar é uma coisa boa. Eu também já indiquei para pacientes meus, e tem pessoas que preferem
uma meditação guiada, tem pessoas que não, que preferem fazer de outro jeito, mas Sim. em vários lugares, no YouTube, por exemplo, tem muita coisa, é só colocar lá, meditação, que vai aparecer muita opção para você. E olha só, esse pequeno exercício da meditação, ele consegue mudar a função orgânica do cérebro, né? Mandando mensagem que está tudo bem para o córtex frontal, né? Então, eu tive que falar um pouquinho disso para vocês entenderem que não é a Carmen e a Michelle está falando coisas do senso comum, não. Cientificamente está comprovado, né, que isso precisa e é bom ser feito, né, se você tem esses casos de ansiedade, né. Bom, alimentação saudável, né, Michelle, que é o que a gente falou um pouquinho, né, sobre alimentação, né, então procurar se alimentar com frutas, verduras, reduzindo a ingestão de sal, açúcar, né, ingerir bastante água, né, que é o que nós estamos fazendo, água, muita água, não só pela ansiedade e pelo nervosismo, mas isso é bom, tá? Ter cuidado com a ingestão de cafeína ou álcool, né? Bom, limitar a quantidade, nesse nosso momento agora crítico, né, Michelle, limitar um pouco a quantidade de notícias lidas, né, que isso acaba também gerando muita ansiedade, né, principalmente as falsas, né. É uma coisa bem importante de ser dita mesmo, Cá, porque assim, além de já terem muitas informações que são difíceis de serem digeridas, de serem compreendidas, existe muita informação falsa. Então, assim, tenta orientar o seu dia, né? Vou tirar tantas horas do meu dia, ou vou assistir o jornal da tarde, da noite, da manhã, enfim. Vai lá, assiste alguma coisa, porque é importante a gente se manter informada, né? É importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo perto da gente, mas é importante que você não fique só naquilo. E se você receber alguma informação por WhatsApp ou por outras plataformas, por outros grupos, é sempre importante confirmar a fonte, porque não tem jeito, né? Muitas pessoas, exatamente por ansiedade, leem uma coisa e já passam para várias outras pessoas. Então é uma forma de você também se manter saudável e dar uma parada na ansiedade, porque você vê uma coisa, chama atenção, aí você vai lá, confere a fonte, é verdade ou não é verdade, e tenta lidar com aquilo. Se não for verdade, descarta e avisa a pessoa que passou para você, porque às vezes ela não sabe. Né? Ligar para os amigos, ligar para os parentes, né? Isso também é importante. Aproveitar a nossa tecnologia e fazer uma videochamada, né? Que isso também acalenta também o coração, né? Isso também é importante também para o nosso corpo físico, né? O que a gente falou, né, Michelle, de agendar a tarefa, né, durante o dia. Então, isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção como isso faz uma diferença. Se você tem lá, sei lá, 10 atividades, pega 3 somente, porque nós só temos 12 horas o dia. Não adianta querer mais, né, Michelle? Então, pega lá 3 ou 5 o máximo e vai fazendo por prioridade. E no dia seguinte, faz as outras 5, né? Isso é muito bom. Muito, olha, por experiência própria, isso é ótimo. E é muito isso, né, que principalmente agora que as pessoas estão em sua maioria em casa e o tempo todo, então muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Então precisam ter mesmo ali um papel ou, enfim, alguma coisa onde esteja anotado, fazer, né, e tal. E isso ajuda a pessoa a se organizar e a falar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aí acaba que o dia vai passando de uma forma mais tranquila, porque se você sabe o que você vai fazer, você não fica tão ansioso. E se você começar a ficar ansioso por isso, você já consegue se orientar para as coisas que você precisa. É isso mesmo. Bom, fazer algo que te dê prazer, né? Então, sei lá, mexer com planta, isso é super terapêutico, mexer com terra, né? Isso é muito terapêutico. Fazer um artesanato, uma coisa diferente, mudar os móveis de lugar, algo que tenha começo, meio e fim, né? Então, isso também é muito bacana para se fazer. Lógico, não levar notebook e celular para o quarto, né?
Acho que assim, tudo que é prazeroso pra gente acaba se tornando terapêutico, né? Porque tem que ser um momento de lazer. Se você está fazendo algo que você gosta, algo que é importante para você, que naquele momento você tem essa disponibilidade, é terapêutico, porque você está conseguindo ter um pouco mais de qualidade de vida. Aliás, tudo que nós estamos falando dessa lista está muito relacionado à qualidade de vida, né? O sono, a alimentação, o lazer, enfim, a organização do seu dia a dia. Tudo isso, quando você consegue encaixar, sua qualidade de vida melhora. Então, não é uma coisa que a gente fale, isso é bom porque é psicológico. Não é só isso, é porque a sua qualidade de vida, de fato, pode melhorar por causa disso. Olha só, a Josélia, deixa eu ver aqui o que a Josélia escreveu. Ela falou que tem muitas em casa. Deve ser planta. Muitas plantinhas. Olha que bacana, Josélia. Quem que mexe com a planta? É você ou é a Zelita, a dona Zelita? Conta para nós um pouquinho. Como que é isso, mexer na planta? Olha, que bacana. Todos os dias cuido de plantas, adoro. Olha que bacana, né? Isso é muito bom, Josélia, isso é muito terapêutico, viu? Mexer com terra, mexer com planta e ver as plantas ficarem bonitas, né? Pelo seu cuidado. Isso é muito bacana mesmo, né, Michele? Sim, é uma forma da pessoa conseguir ver o que está acontecendo, né? Porque você vê a planta pequenininha e aí ela vai crescendo e vai florescendo, às vezes murcha, às vezes não, mas é uma forma de você ver as coisas acontecendo. Isso também ajuda a dar uma aliviada, né? Porque normalmente a gente não tem essa coisa muito palpável na nossa frente. O que a gente precisa fazer precisa ser feito e não tem essa progressão desse jeito, que é uma planta, por exemplo. Então é bem importante. Se você gosta, melhor ainda, né? Porque aproveite, seja um momento de prazer, um momento de lazer e cuide bem dessas plantas e veja que as coisas estão caminhando. Assim como tudo, estão caminhando. Apesar de tudo que está acontecendo, precisamos continuar caminhando, né? Verdade. Olha, a Josélia escreveu aqui, quer dizer, ela que mexe com as plantas. A mãe, a dona Zelita, que é a minha tia, não gosta de mexer com planta. Então, não gosta, vai fazer outra coisa. Não gosta, Então fala pra gente, Josélia, o que a dona Zelita gosta de fazer? Olha, que bacana, Michele. A Gisele escreveu aqui, quero ter um horto. Agora que estou aposentada, olha aí. Que bacana. É uma das coisas, né? Quando eu já ouvi bastante, recebi muito isso, que quando a pessoa se aposenta, ela fica meio perdida. E aí, mais uma vez, quem que está presente? Ansiedade, né? Agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque para muitas pessoas existe a ideia, a fantasia de que eu vou trabalhar a minha vida inteira, praticamente, e quando eu ficar velha ou velho, eu vou descansar, aí eu vou fazer o que eu gosto. E aí, quando a pessoa se aposenta, acontece dela não saber o que vai fazer, seja por limitações físicas, seja por limitações financeiras, ou seja porque ela não se encontra mesmo, porque o trabalho era importante. O trabalho ocupava o espaço praticamente do dia completo daquela pessoa. E aí, tome a ansiedade de novo, vem a ansiedade, como é que eu vou lidar com isso, e uma série de outras questões aparecem, e novamente, é importante, se você não está conseguindo lidar com isso, procurar um profissional. Sim, sim. E é interessante isso, né, que a Josélia escreveu, porque ela consegue ter o norte, né? Ela tá sabendo, olha, eu quero fazer isso, né? E esse quero, ele é muito significativo, né? Então, isso é muito bacana, porque a maioria das pessoas que trabalham, elas acabam juntando a sua identidade pessoal com a profissional. Então, quando acaba o trabalho, quando encerra-se o trabalho, qual é a minha identidade? E é por isso que fica perdida, né, Michele? Sim, é isso que acontece, porque nós vivemos uma sociedade que dá muito valor para o trabalho o tempo todo. Eu preciso produzir, né, para pessoas produtivas, vamos dizer assim. Então, as pessoas precisam produzir o tempo todo. E quando você se aposenta, existe também no imaginário, né, das pessoas,
e você não vai ser mais uma pessoa produtiva. Mas são coisas diferentes, né? O fato de você não estar mais trabalhando CLT ou autônomo, enfim, não estar mais trabalhando todos os dias da semana, por exemplo, não significa que você deixou de ser produtivo. Significa que você está mudando o seu estilo de vida, porque agora é um momento diferente. Então você continua uma pessoa produtiva, com a sua limitação, com as suas questões, mas continua uma pessoa produtiva. Mas é difícil, né, cara, principalmente para os idosos lidarem com isso, porque é uma coisa que está muito enraizada, está muito forte na nossa sociedade. Mas é possível lidar com isso. E eu acho, né, Michele, que não é só para os idosos, para nós também, né, futuros idosos. Enquanto a gente tiver esse pensamento, né, de produtividade ligado ao capitalismo, a gente sempre vai sofrer, né, quando a gente chegar lá também, né. Então, realmente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de agora. Aliás, deveria ter essa educação do envelhecer desde os pequenos, né? Por quê? Né? Porque vai respeitar o idoso, vai respeitar a pessoa mais velha e também vai se perceber que não tem limite, né? Ele pode viver avançando as fases, que é a fase da adolescência, a fase do jovem, do adulto e no envelhecer também, né? Tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita coisa para ser pensada, né, cara? Não só como pessoas, como cidadãos, mas como sociedade. É importante que a gente olhe para essas coisas e acho que é mais importante do que olhar para essas coisas é falar sobre isso, né? Porque é tudo muito, muito escondido, muito deixado de lado. Só um grupo específico fala sobre isso. Então, assim, trazer isso para a naturalidade, para o falar no dia a dia, para o falar com as crianças, com quem quer que seja, porque nós envelhecemos todos os dias, o tempo todo. Todos os Enquanto dias, nós estivermos vivos, nós estaremos envelhecendo a cada minuto que passa. Então, assim, existe essa mentalidade de que o jovem, né, ele é o padrão, o vigor da pessoa jovem, a pele lisa, né, a força. É tudo muito importante. Quando você é velho, isso não importa mais. Né? Que olhar é esse? Porque quem olha desse jeito vai envelhecer. Se tudo correr bem, vai envelhecer. Né? Exatamente. E aí, como é que essa pessoa vai ficar quando ela ficar velha? Como é que vai ser para ela ser uma pessoa velha e achar que só o jovem tem valor? É complicado, mas precisa ser olhado. Não é? E olha só, a Josélia escreveu aqui, olha, a mãe cuida de 2 cães e 2 gatos. Olha que bacana, tá vendo? Então tem tarefas aí, né, para fazerem. Tem bastante, 2 cães e 2 gatos, não é pouca coisa, mas planta não é pouca coisa, não. Exatamente. Apesar que gato, ele não dá muito trabalho, né? Não sei, eu não tenho gato. Eu não sei como é que... Eu acho que depende do gato, hein? Depende. Conta um pouquinho pra gente, Josélia, como é que é cuidar de 2 cães e 2 gatos? Fala pra Zelita escrever aqui pra gente, que a gente tem mais um pouquinho de tempo. Isso, aí daqui a pouco a gente finaliza entendendo como é que ela cuida desses cães. Exatamente. Escreve aqui, Josélia. Que bacana. Legal, né, Michele? Tá, acho que pensando em tudo que está acontecendo hoje, eu acho que eu já falei mais no começo, a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas. Eu só quero reiterar que é a importância das pessoas perceberem isso, das pessoas olharem para isso e entenderem que é uma fase, porque tá difícil para todo mundo, né? Cada um com as suas questões, mas a maioria de nós pode ficar em casa e tem questões com isso. E tudo bem ter questões com isso. Não é fugir, não é fingir que não tá acontecendo. E sim é olhar e tentar resolver, como todas as outras questões em relação aos outros sentimentos. Mas a ansiedade ou o medo, que nós já falamos também, são sentimentos que estão aparecendo muito fortemente nas pessoas, estão acabando trazendo questões bem difíceis de serem elaboradas, né, de serem pensadas. Olha só, a Josélia escreveu, a Zelita, ela está dizendo que ama cuidar dos animais. Olha só que bacana.
isso também é uma outra maneira também de você descarregar um pouquinho, né? Essas angústias também, ao cuidar do animal, cuidar de uma planta. Isso também é terapêutico também, né, Michele? Isso é muito bacana. Sim, é a forma de viver, né, Cá? Porque Exato. as pessoas precisam, claro, ver as questões práticas do dia a dia, mas além disso precisam olhar para as outras questões também. E se para Josélia e para a mãe dela faz bem cuidar, seja da planta, seja dos bichinhos, é isso que cuida mesmo, dá seu amor, dá seu carinho, ainda mais agora, né? Na época da pandemia, tá todo mundo dentro de casa. Eu acho que esses animaizinhos estão rodeados de amor o tempo todo. Sim, eu vou te falar também por experiência própria, né? Como eu tenho um, isso faz uma grande diferença, sabe? De você ter o amor dele, né? Porque é o amor total, né? Em qualquer momento ele tá ali querendo carinho, querendo abraçar. Olha, ela aqui escreveu mais um pouquinho. Esses daqui dão muito trabalho, mas é normal. Isso é ótimo. Tá vendo? Tem bastante tarefa aí para se fazer. Muito legal, muito bacana. Bom, estamos terminando. Oh, Michele! Está terminando mais uma live. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Josélia, Zelita, beijos e beijos para vocês. Obrigada por participar aqui conosco, tá bom? Michele, mas quer deixar algum recado? Não, cara, é isso. É também deixar beijo para todo mundo, agradecer a Josélia e a mãe dela que vieram aqui participar dessa tarde conosco, que compartilharam o pensamento, o que estão sentindo. E, né, é isso. Semana que vem tem mais. Vocês são muito, muito bem-vindas. Com gatinho, cachorro, planta e tudo mais que tiver direito. Muito bom. Eu vou só ler aqui uma frase que eu vi no site da OMS. Muito interessante. Como sempre, seja gentil, né? Não discrimine as pessoas por medo da propagação do Covid. Não discrimine as pessoas que você acha que pode estar infectadas com coronavírus. Não discrimine os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde merecem nosso respeito e gratidão. Beijos, Michele, beijo todo mundo, Josélia, Zelita, beijos e beijos. Tchau. Gente, até mais. Até.